bem-vindos a mais um programa aqui da Ateliê de Coisas. Hoje, em especial, mudamos um pouco e criamos este lindo quadrinho com uma composição de barbante. Produtos também que vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas. É uma aula super gostosa e não exige prática nem habilidade. Eu tenho certeza que você vai amar esse momento terapêutico. Vamos comigo? Então, uma boa aula para vocês! Então a gente vai começar pintando o nosso quadrinho, para depois fazer toda a parte das linhas. Então, aqui esse quadrinho tem o entorno dele de pinos e por dentro aqui é MDF. Hoje eu optei por utilizar o gel envelhecedor na cor cerejeira, que é um tom um pouquinho mais claro, porque eu queria fazer esse composê com os barbantes que eu vou depois colocar na tela. Então, a gente vai começar passando essa cor na parte interna. Em toda essa borda. Eu vou fazer então toda com pincel e depois agora eu venho com o rolinho. Então, capricha. E aí vai uniformizar essa lateral. Então, uniformizo toda essa parte. Deixa eu passar só uma camada mesmo. Capricho aqui na borda. Que aí eu vou esperar dar uma secada para passar por fora. Para aí sim a gente lixar, né? E envernizar esse projeto. Bom, agora que eu já passei na parte interna, eu vou deixar aqui descansando essa parte, enquanto vai secando. Vou passar na parte externa, lixar e aí também basicamente é invernizar, tá? Sem segredo nenhum por aqui, nada que vocês já não estão acostumados na nossa aula. E daí, eu vou utilizar uma telinha 15 por 15. Porque ela vai ficar proporcional ali no meu quadrinho. Então, eu vou vir aqui, com cuidado, pra abrir aqui. E aí é extremamente terapêutico fazer essa montagem. Pode fazer mais que um, eu vou fazer dois, por exemplo. Vou fazer um joguinho pra ser dois desse daqui. Eu vou pegar um pedacinho de fita crepe. Já vou deixar aqui colado na minha bancada alguns pedaços para eu prender a ponta do barbante. Lembrando, gente, todos esses materiais vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas, certo? Então, barbante, tela, todo tipo MDF, né? As tintas que vocês já estão acostumados. Como eu quero fazer um composê, eu comecei pelo azul marinho, no meu outro quadrinho.
Mas agora eu vou começar por esse tom cru aqui de barbante. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou prender aqui a pontinha, ó. Vou prender a pontinha com a fita crepe. Tem gente que inclusive faz com o grampo, mas eu acho mais prático a fita crepe aqui para esse. Que às vezes o grampo, se a gente não consegue colocar com muita força, ele deixa frouxo, né? E como depois a gente vai colar, então não tem importância, tá? Não precisa ficar preso. Vai ficar preso, mas não precisa ser tão assim. Então, prende ali a pontinha e simplesmente o que eu vou fazer é passar fio a fio, deixando lado a lado bem preenchido. Então, veja, essa minha telinha aqui, ela é de 15 por 15, como eu falei, mas você pode fazer proporcional à medida que você precisar, com um cantinho que você for desenvolver aí na sua casa. Aqui, como a tela é 15 por 15, eu vou fazer 3 faixas de aproximadamente 5 centímetros para trazer um detalhe legal para o nosso quadrinho. Então, ó. Vai mantendo uma certa pressão aqui, né? Para ficar linha do lado de linha. Não tem segredo, gente. É extremamente terapêutico e é uma ótima opção, inclusive, para quem não faz artesanato. Porque só exige paciência aqui, não exige, assim, habilidade. E eu escolhi o cru e o azul marinho, mas tem diversas cores. Salmão, verde, rosa, azul royal, verde esmeralda, amarelo. Você pode criar aí de acordo com os ambientes da sua casa. Eu aproveito, claro, para compartilhar aqui com vocês que toda semana a gente tem um passo a passo diferente e que vocês utilizem aí, né, os comentários para pedir técnicas diferentes, para nos inspirarmos em ideias diferentes para a gente trazer a cada programa aí para vocês. Então, ó, fazendo. Veja que não tem segredo, né? Eu solto aqui o fio e vou seguir. Importante é só manter a pressão e manter linha a linha. Vamos lá. Com a régua, deixa eu ver aqui quanto que eu já fiz. Ó, faltam mais algumas voltinhas para eu completar os 5 centímetros que eu falei para vocês, que eu vou fazer. Então, eu vou dar mais algumas voltinhas, acho que mais umas 3 voltas é suficiente aqui. Lembre sempre de manter lado a lado, tá? Ó, certinho. Fiz isso, né? Fiz aqui. Deixo, como eu falei, bem juntinho. E aí também vou finalizar com a fita crepe. Então, ó, eu venho, posiciono aqui a fita crepe e vou colocar outra aqui embaixo. Certo? Deixo bem presinho aqui e bem presinho aqui embaixo. Feito isso, eu já posso vir com uma tesoura e tirar essa pontinha aqui. Eu vou pegar uma tesourinha aqui. Sempre ajuda a dar uma alinhadinha. Eu até, ó, boto a régua assim, vai ficar bem preenchidinho, ó. As nossas linhas.
ajeitando. Pra ficar o mais certinho possível. Feito isso, o que que eu vou fazer? Então, eu fiz um na horizontal, ó. Eu tô fazendo ao contrário dessa peça aqui que eu já criei. Então, aqui eu comecei a fazer com o azul. Depois eu fiz com bege, depois eu finalizei com azul. Então, ele dá um acabamento, ó, até na lateral. Olha que bacana que fica. E agora eu tô fazendo ao contrário. Tô fazendo primeiro o beijinho, né, o cru. Vou fazer aqui na horizontal. Para depois entrar com azul, azul e depois bege e bege. Então, vai fazer um composê aí diferente para vocês. É muito gostoso, gente, criar isso. Então, ó, agora aqui eu vou vir e vou prender essa pontinha bem aqui também, ó. Bem na minha extremidade. Para eu fazer em L. Na verdade, não tem muito segredo, gente. Como eu falei no começo, né? Paciência. E escolher tons para composições. Então, ó, vou vir aqui. Venho bem de cima. E vou fazendo, ó. Vou soltar aqui para facilitar. Vai fazendo firme, sem encavalar a linha, mantendo uma certa pressão, né, para não ficar frouxo. Até preencher também nesse sentido, mais ou menos 5 centímetros. Então, a gente vai fazendo aqui. Tanto a tela como a bandeja em pinos, vocês encontram em outros tamanhos, tá? Eu quis esse aqui para ficar delicado, mas vocês encontram em vários tamanhos. Mais um pouquinho ainda. E sempre conferir. Ó, quando dá uma andadinha, dá um jeito de dar uma puxada pra ficar bem certinho, ó. E agora aqui a gente vai novamente prender.
certo? Vamos novamente prender, ó. Olha como fica bem interessante toda essa trama, né, que vai se criando aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com o azul, né? Eu vou fazer mais um pedacinho para vocês acompanharem. A gente vai entrar com a cor azul paralelo ao bege. Então, como que vai ser isso? Vou começar aqui e vou mostrar para vocês. A gente vai vir aqui. E vou fazer do ladinho desse daqui, ó. Então, eu venho, prendo novamente a minha ponta. Ó. E vou trazer. Eu vou passar por cima de um dos beges, tá? Bem nessa parte, continuando, né? Então, vou passar por cima dessa linha aqui, ó. Sempre eu faço ao contrário, não venho com o azul aqui, senão eu vou simplesmente tampar aqui. Eu venho sempre, tipo, cruzando o meu preenchimento. E aí o azul tem que fazer bem pertinho mesmo, porque o fundo dele é muito diferente da tela, né? O bege dá uma disfarçada, mas o azul fica bem diferente. Então, ó, eu venho e vou fazendo isso aqui. Então, sempre eu vou fazer uma linha, né, vertical, uma linha no horizonte. Também pode fazer, de repente, só num sentido, só trocando as cores, fazendo espaços menores, fazendo de uma maneira mais orgânica, né? De repente, o cru maior, as cores, usar mais cores e fazer mais colorido. Então, tem N maneiras também de fazer essa composição. Vai mantendo a mesma base aqui. Mais umas 4 voltinhas aqui, para ver se é suficiente. Isso mesmo. Parece muito trabalhoso, mas não é. Que cada linha dessa tem em torno, né, de 2 milímetros. Ó, certinho. Bem preenchidinho, o azul, ó, mal dá pra ver a tela branca. E aí a gente vai finalizar ele aqui embaixo. Com mais um pedacinho de fita crepe. Então, eu venho, depois eu forço bem a dobradeira aqui. Pra manter ele certinho. Olha só. E agora que a gente fez assim, eu vou fazer nesse sentido aqui. Então, eu vou prender aqui o azul e vou cruzar.
e passo por cima do trecho que eu acabei de fazer em azul, tá vendo? Pra dar, né, pra fazer essa cruzada e as camadas, né? Porque o legal também da linha são as cruzadas que eu faço, mesmo às vezes a linha tendo a mesma cor, que fica com uma textura totalmente diferente. Então aqui, na verdade, agora a gente chama repetição que eu vou fazer e vou finalizar depois o último lado com bege, novamente fazendo. Vou terminar só esse aqui com vocês e aí vou, né, apontar ali o último enrola, para depois aplicar ali a camada por fora do nosso gel na cor cerejeira. No final do meu projeto, eu acabo revestindo não só a parte da frente, como a parte de trás também. Porque como é um trabalho que eu vou fazendo virando, né? Então fica com os dois ladinhos. E perceba, mesmo que eu solte um pouco aqui o barbante, ó, ele não afrouxa dificilmente, porque eu venho, né, já pressionando ele, justamente para ele ficar acomodado na minha tela. Então, o projeto vai estar finalizado quando eu conseguir ter cruzado todas as cores e ter dado acabamento em toda a lateral também da minha tela. Então, todas as laterais também ficarão revestidas. Sempre que eu achar que tem um espacinho, já aproveita para ordenar ele. Acho que ainda mais umas 2 ou 3 voltinhas. Isso aí. Venho aqui e vou, ó, finalizar aqui embaixo. Então, aqui eu já tenho, ó, o lado revestido. Vai faltar, então, agora eu vir daqui pra cá ou daqui pra cá, né? Como eu fiz agora esse lado por cima, eu vou fazer esse lado aqui agora no cru, certo? Vou vir pra cá e vou fazer esse lado aqui no cru. Terminando pra ficar, ó, todos os lados preenchidos. Então, acaba que cruza aqui e aqui fica por baixo. Então, ó, olha como já vai ficar diferente, né? Fica 2 estruturas diferentes, que aqui vai ficar as pontas branquinhas, né? E o meio mais nesse tom. E aqui ficou ao contrário, certo? Então, vou prender aqui, mas vou deixar para terminar
depois da amarração já vou estar com isso pronto. Então, recapitulando, fiz nesse sentido, vou cruzar no outro sentido. Então, vou vir com o meu barbante cru aqui, né, ó. Aqui. E vou fazer aqui, ó. E aqui eu vou fazer até o final, certo? Feito isso, vai faltar eu cruzar aqui, para dar acabamento aqui e aqui. Então, eu vou cruzar com a mesma cor. Certo? Então, eu vou deixar esse de lado para finalizar depois. E vou aproveitar que meu olhinho já tá aqui, pra gente finalizar essa pintura e eu mostrar aqui como a gente vai lixar e dar depois o acabamento. Então, pintamos por dentro. Pode acelerar no secador, que nem eu vou acelerar agora, para eu mostrar para vocês como lixar. Para deixar ele mais rústico, eu vou aplicar somente uma camada e vou lixar para deixar as bordinhas irregulares mesmo de pintura. Não vai ficar totalmente preenchido. Certíssimo aqui. Vou secar. Enquanto eu seco aqui, vou chamar os comerciais para vocês conhecerem um pouquinho do que é o Ateliê Arte Coisas. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto. Geralmente usamos em scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes: 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê Arte Coisas. E aí, gostaram? Muita coisa legal, né? Bom, daí a gente vai pegar então a nossa lixinha aqui, já dei uma adiantada, depois que a nossa peça ficou bem seca, e vai passar em todos os cantinhos. Ó. Garantindo que a tinta seja removida nos cantinhos para fazer ainda mais esse efeito de rústico. E aqui, o ideal é ficar uma bordinha, que é onde vai ficar de fato a vista.
Ó, passou em tudo. E aí sim, a gente vai ver com o nosso verniz. Eu vou optar por utilizar o verniz acrílico brilhante. Eu acho que ele tem um efeito mais interessante para esse tipo de acabamento. Então, vou tirar bem o pó. Pegar um pincel para tirar o pó dos cantinhos. E aí a gente então vai aplicar o verniz acrílico brilhante, tá? Vou aplicar aqui, utilizar um rolinho de espuma. Vou aplicar de 2 a 3 camadas. Da mesma maneira, tá? Cantinho com pincel. E depois eu venho no meio com o rolinho. Então, ó. Venho no meio com o rolinho. E vou aplicar de 2 a 3 camadas. Tanto nessa parte toda aqui interna, como na parte externa da nossa moldura. Então, esse daqui eu vou depois finalizar, mas já vou pegar o meu pronto aqui, como eu vou fazer, né, as 2 peças. Esse daqui já tá bem envernizadinho. Então, a gente vai só finalizar agora aplicando o nosso quadrinho aqui. Então, ó, alinhei bem, deixei as linhas bem certinhas aqui do meu quadrinho. E agora eu só vou passar a cola branca em quantidade bem generosa para aplicá-lo. Então, ó, vou pegar aqui o fundo. E vou aplicar em quantidade. É bom fazer numa quantidade generosa, porque eu acabo travando até as linhas do meu barbante. Então, não precisa nem esticar com o rolinho, tá? Só passa mesmo bem generoso. E aí, eu vou vir aqui e vou centralizar. Certo? Sempre gosto de, quando eu vou colar algo assim, colar e descolar para ver se tá certinho mesmo. Então, vou deixar bem alinhado e depois é só eu utilizar aí numa decoração bem legal. Fácil, gostoso e muito terapêutico. E aí, gostaram? Eu tô doida para terminar minha segunda composição aqui. Já deixei separadinho aqui, que vocês viram lá no começo da nossa aula. E eu vou fazer essa duplinha e prometo que eu volto para compartilhar fotos. Enquanto isso, não deixem de comentar qual é o próximo passo a passo que vocês querem ver por aqui.
E claro, reforçar o nosso endereço, que é o www.atelierdecoisas.com.br ou a nossa loja física, que fica na Avenida Tinga 252, em Santo André. Nosso encontro está marcado para a próxima quinta-feira. Eu te espero com mais um projeto incrível para vocês. Um super beijo e até mais!